Olá, queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Evandro, da Segunda Igreja Batista, em Natividade. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, você que está vendo aí e ouvindo esta mensagem, né, por este canal da internet, que Deus possa estar abençoando. A você também, Segunda Igreja Batista, um abraço, Deus abençoe a todos. Né, graças a Deus nós estamos juntos aqui em mais uma oportunidade, né, para pregarmos e entendermos e aprendermos um pouco sobre a palavra de Deus. Queria começar fazendo uma oração por você, por sua família, e também a partir desse momento agradecer a Deus, porque hoje, graças ao Senhor e pela misericórdia, um ano totalmente atípico, né, para todos os pastores, né, para todas as situações, né, e especialmente para mim, que Deus me deu o privilégio, juntamente com Renata e Rebeca, a estar junto com vocês há um ano, né, exatamente há um ano, né, comemoramos nesse dia para a glória de Deus. Então eu agradeço a Deus, sei que as lutas foram grandes, né, as limitações também foram grandes, é um ano que a gente aprende outra coisa no ministério, né, diferente de tudo aquilo que a gente já, de todos os outros anos, né, que eu comemorei nas igrejas onde fui pastor, onde eu agradeci a Deus, mas se eu estou aqui, eu quero agradecer a Deus por mais um ano que o Senhor me deu, né, de ministério, e mais um ano dentro deste contexto, e um ano completo, graças a Deus, junto com vocês na Ciban. Peço a Deus que me ajude, que me dê sabedoria para poder fazer a vontade dEle, da maneira dEle. Então, nesse tempo que nós estamos juntos, eu quero agradecer ao Senhor, e muito obrigado por você, né, que tem orado por mim, que tem participado desse ministério. Então, queríamos fazer essa oração também, agradecidos por isso. Vamos orar ao Senhor neste momento. Deus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos tem abençoado com o dom da vida. Obrigado porque o Senhor nos tem dado saúde, e se nós estamos aqui vendo e ouvindo esta mensagem, é porque o Senhor usou de paciência, testou a nossa existência, e pedimos que o Senhor use a nossa existência para a sua honra e para a sua glória. Peço que o Senhor abençoe a Segunda Igreja. Obrigado, Deus, por este ano que o Senhor nos deu, ano diferente, atípico para nós, totalmente, Senhor Deus, diferente de todos os outros, aonde, Senhor Deus, nós precisamos aprender de novo o que é fazer e ser igreja. Então, que o Senhor nos abençoe para cumprirmos esta missão de acordo com a sua vontade. Peço que o Senhor abençoe a cada um, Deus, a cada um que vai ouvir essa mensagem, que o Senhor nos dê condições, e eu imploro o teu santo favor. Em nome de Jesus, muito obrigado por este um ano de ministério na Ciban, Segunda Igreja Batista, em Natividade. Muito obrigado, que o Senhor abençoe cada membro, que o Senhor me dê sabedoria, Deus, para poder abençoá-los no tempo que eu for passar junto com eles. O Senhor sabe, nós não sabemos, mas eu peço que cada minuto seja vivido com intensidade para glorificar o Senhor, para envergonhar o inferno e para edificar a igreja, Deus, na palavra, e para que pessoas sejam salvas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar pensando na Bíblia. Eu queria que você tivesse aí sua Bíblia na mão, né? Caso você tenha sua Bíblia na mão e queira participar. Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Eu vou ler do versículo 31 ao versículo de número 35. Se você quiser participar, por favor, abra sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo de número 13, o versículo 31 a 35. Vamos lá. Essa versão diz o seguinte: depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais algum pouco. E ele vai dizer mais: vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora, para que onde eu vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos amei uns aos outros. E ele vai dizer mais: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
se vocês amarem uns aos outros. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus use o teu servo para falar a sua vontade neste momento, e eu peço a Deus que use de misericórdia para que a gente aprenda dessa palavra, porque é sempre assim, porque nós temos que reportar a Deus. Eu costumo dizer que o pastor é o carteiro, ele pega a carta, ele não abre a carta, ele não pode rasurar a carta, ele não pode fazer nada, ele só entrega a carta com a mensagem original, né? Então eu quero pedir a Deus que me ajude a fazer desta maneira. E a gente começa então falando sobre koinonia, repensando comunhão. Koinonia, repensando comunhão. Queridos, nesse momento que nós passamos de distanciamento, né, que nós estamos agora, em nome de Jesus, se Deus quiser, no próximo domingo a gente já conversou, nós estamos pedindo a Deus para nós tentarmos de uma maneira, né, a princípio no domingo à noite, para a gente tentar de uma maneira a retomada dos nossos cultos. Nós estamos fazendo um investimento na internet lá, né, colocando a internet na igreja, nós vamos colocar um roteador para que a gente possa, na maneira mais simples, pelo menos colocar a mensagem ao vivo pelo Facebook. Então eu queria que você participasse. Talvez você não possa, não queira participar ainda, você não está obrigado a fazê-lo, mas você vai ter a oportunidade de participar com a gente ao vivo do culto, tá joia? Então, esse momento, como eu ia falando, de diferente momento de comunhão, aonde a nossa comunhão ela foi resumida em alguns contatos, não mais num contato pessoal, visual, por causa da doença, que também ela é transmitida pelo contato pessoal. Então nós tivemos que aprender uma certa comunhão, nos manter unidos por mensagens, por telefonemas, por contatos, coisas como essa, e nos manter unidos pelo propósito, né, o propósito mais comum como igreja. Então a gente percebe isso daí. Então quando nós percebemos comunhão, koinonia, que é a comunhão, que é o companheirismo, que é estar próximo, que é cuidar, que é estar de alguma maneira unânimes dentro de um determinado assunto, juntos e misturados, a gente percebe que a comunhão vai trazer para a gente esse poder de ação, né, esse poder de ação. Só que a comunhão também, ela tem um poder de revelação. A comunhão tem o poder da revelação. A comunhão não é estar junto simplesmente, mas a comunhão também é estar unânime, é estar de comum acordo, e é o que a gente fala, com senso comum. Então Jesus Cristo, o Evangelho de João, vai trazer Jesus Cristo no momento onde ele estava, o contexto imediato do texto que nós acabamos de ler, Jesus estava lavando os pés, né, dos seus discípulos, do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 20, né, Jesus estava naquele momento onde ele lava os pés dos discípulos, né, e ele traz aquele ensinamento para a gente: vocês me chamam de Senhor e Mestre, então vai e faça o mesmo. E ele diz mais: eu dei exemplo, faça vocês também. E ele vai trazer esse momento. O versículo 21 ao versículo 30 vai narrar o traidor, a revelação do traidor. E aqui então Judas ele se levanta no momento, né, onde que Jesus ele vai traduzir ali no momento da ceia. Jesus vai falar logo que, o versículo 27, né, desse capítulo diz assim: logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou em Judas, e ele disse: o que está para fazer, faze-o agora, disse Jesus. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu que o propósito lhe dissera isso. Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus quis dizer-lhe: compra o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu, e era noite. Então existia um momento, por isso o versículo 31 disse: depois que ele saiu, Jesus começa então a falar sobre a glorificação dele e a glorificação de Deus, né? Ele vai mostrar essa glorificação, e ele vai dizer: filhinhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, vós me procurareis. E ele vai dizer: e como eu disse aos judeus, também vos digo agora, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus estava falando da sua morte, estava falando do céu, estava falando da sua morte, da sua ressurreição e a sua ida para o céu.
E aí, antes que isso aconteça, ele vai dizer, um novo mandamento vos dou. E esse novo mandamento, ele vai trazer para a gente mostrando o seguinte, que ameis uns aos outros, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também ameis uns aos outros. Ele faz uma repetição. Escute uma coisa, existe um parâmetro de amor aqui, mas nós estamos vendo Jesus falando de amor logo no momento onde uma pessoa desentoou daquele momento, desentoou daquele propósito, então ela abriu mão de participar daquele momento, abriu mão de participar desse ensinamento aqui, porque o propósito por trás dos interesses literais daquela pessoa, como aqui ilustrada Judas, tinha outros propósitos que não era esse propósito de comunhão, propósitos específicos, pessoas que estão dentro do grupo, mas têm direções específicas, vontade própria, direção própria, e não é, de alguma maneira, conduzido e orientado pelo próprio Deus. E aqui Judas, ele dá essa deixa quando ele abandona, né, a reunião de todos ali, e a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Judas já tinha uma outra pegada, já tinha um outro objetivo, que não era o mesmo objetivo da koinonia, da comunhão. E Jesus então sela esse objetivo dizendo, eu vos dou um mandamento, que vocês amem uns aos outros. E aí o que acontece? Jesus não coloca raça, Jesus não coloca quem é, não coloca homem, mulher, ele amem uns aos outros. E ele vai, este é o mandamento que vos dou. O versículo 35 vai dizer o seguinte, nisto, preste atenção, por isso eu disse, koinonia é a revelação, também é a revelação do discipulado, do discípulo em si. Ele vai dizer, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o poder da comunhão também é o poder da revelação. E a comunhão está muito mais além do que estarmos reunidos e aglomerados em um determinado lugar. A comunhão é uma ligação que acontece entre corações, a comunhão, a koinonia, é uma participação que acontece nas afinidades, que acontece na preocupação, que acontece, muitas das vezes, na empatia, né, quando nós nos colocamos empaticamente no lugar de alguém, sentindo o que ele sente e passando pelo que ele passa, para que a gente possa também tomar uma atitude em prol desta pessoa. Então a comunhão é muito mais do que estar reunido em um determinado lugar. A comunhão não é ligada por uma instituição, não é ligada por grupos. Uma comunhão, ela não é ligada e ela não é produzida artificialmente. A comunhão é algo que acontece no contato. A comunhão é algo que acontece naturalmente na relação. E o que acontece é que nós olhamos para a comunhão e pensamos poder agir e produzir comunhão com programas. Os programas podem proporcionar oportunidades para que a comunhão aconteça, mas o programa em si, ele não vai produzir a comunhão. Né? Você percebe quando nós estamos em culto, muitas das vezes, que algumas pessoas chegam, graças a Deus a gente tem visto na nossa igreja um procedimento diferente, onde as pessoas chegam, cumprimentam as pessoas que estão em volta, isso para a gente é uma bênção. Mas numa grande maioria, às vezes, por uma igreja ser muito numerosa, as pessoas chegam e elas entram e saem da nossa igreja sem sequer serem vistas. Até mesmo porque parece-me que nós temos uma instituição onde existem pessoas que são preparadas para cumprimentar, que são os introdutores, né, os recepcionistas. São pessoas que estão ali, têm um ministério de cumprimentar, de receber as pessoas, mas a melhor maneira de recebermos alguém é a própria igreja receber alguém. Nós estamos num momento onde o toque, onde o aperto de mão está sendo limitado por causa da nossa, por causa dessa infeliz doença que tem, infelizmente, ceifado muitas pessoas. Mas então a comunhão é muito mais do que um aperto de mão na hora do louvor. É muito mais um toca no seu irmão, abençoa a vida do seu irmão na hora de uma ministração. Diz aí para o seu irmão, toca do lado dele. Coisas provocadas dentro de um contexto onde a palavra está sendo pregada ou a música está sendo cantada. A comunhão é alguma coisa que vaza o templo.
A comunhão é alguma coisa que vaza a religião, que vaza a denominação, que vaza a nossa compreensão. Então, o que nós pensamos? Quando vamos pensar em comunhão, existe uma coisa que está por dentro. E aí Jesus vai falar sobre um mandamento. Esse mandamento vos dou: amem uns aos outros. E como você já me ouviu falando, nós amamos da nossa maneira. Nós amamos com os nossos interesses. Judas amava, estava junto, mas não tinha nada em comum. Judas estava junto do grupo, mas pensava diferente, tinha propósitos diferentes, direcionamentos diferentes. E aí nós vamos ver se estamos ou não em comunhão, se estamos ou não unânimes em determinadas situações. E a gente vai falar sobre unanimidade daqui a pouco, quando nós vamos entender essa relação aqui dentro de um contexto de igreja, de um texto que você já é conhecido dos amados, né? Então, quando olhamos para esse texto, percebemos que Jesus vai dizer o seguinte para nós e para a comunidade. Ele vai dizer o seguinte: amem uns aos outros, nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, a koinonia revela o discípulo. A koinonia, a comunhão, o amor ao próximo, revela o Cristo, revela a igreja. Mas que amor é esse? É o amor com que Cristo nos amou. Ele faz um parâmetro: amem uns aos outros, da mesma qualidade, com o mesmo amor, com o mesmo afinco, com a mesma dedicação que eu amo. E aí, parte do princípio que a koinonia bíblica depende de um parâmetro de amor, e esse parâmetro de amor é Jesus Cristo. Então não há uma comunhão, não há uma koinonia, enquanto nós não entendermos o que é o amor de Cristo. Porque até então nós vamos amar com os nossos interesses. E aí é tendencioso pensarmos que se uma coisa não atende os meus interesses, ela precisa ser descartada. Ela precisa ser abandonada. Uma comunhão que não atende os meus interesses, que não atende o meu bem-estar, ela precisa ser colocada de lado, ela precisa ser excluída. Uma pessoa que não atende as minhas demandas emocionais, e pelo fato dela não pensar igual a mim, mesmo estando debaixo do mesmo teto, me faz colocar essas pessoas, pensar no amor próprio de autoproteção e colocar essas pessoas para o lado. Então, o amor que o ser humano tem, a princípio, é um amor de autopreservação, que é aquilo do animal, né, que é o autopreservador. Então, tudo que é diferente do que o animal, que o ser humano, animal, pensa, ele vai tender a se defender, afastar de si, liga o sinalzinho de alerta e afasta. E aí Jesus vem trazendo para nós um relacionamento totalmente diferente, aonde esse relacionamento demanda de um amor que não é o nosso, que não é um amor de interesse, não é um amor que busca, né, o próprio bem, é um amor que busca o próprio, ou melhor, o bem comum. E isso é comunhão. E aí, quando eu entro em comunhão, eu preciso de amar como Ele amou. Em alguns momentos eu preciso negar a mim mesmo, em alguns momentos eu preciso abaixar a cabeça, ficar quieto, alguns momentos preciso ser simples, humilde, outros momentos energético, outros momentos posicionando, mostrando o que acontece, porque a comunhão, ela permite o relacionamento. Então, quando nós estamos em comunhão, você abraça e você tem tempo de afastar de abraçar. Mas como tempo de afastar de abraçar é comunhão? É sim, é. O que acontece? Muitas das vezes, você pode restaurar um relacionamento dando um tempo para ele, do que simplesmente chegar e botar ferro e fogo. As pessoas estão com a cabeça quente, as pessoas estão lutando com um problema, e de repente você a induz a fazer aquilo ali de uma maneira artificial, e ela não está no tempo para aquilo. Ela não entendeu por que precisa perdoar, por que precisa fazer, e ela precisa não só entender, e quando ela entender, é possível que ela atenda esse apelo de amor. Então, comunhão, ela participa, ela manifesta em nós quando nós amamos com a qualidade de Cristo. E isso, irmãos, nós precisamos ir para a palavra, precisamos de olhar para a Bíblia, precisamos de estudar a palavra, para entendermos que tipo de amor é esse. Nós vamos entrar em choque muitas das vezes. E aí a comunhão traz esse patamar aqui. Nisto, as pessoas, o mundo, saberão que vocês são meus discípulos. Queridos, é muito pouca diferença, às vezes,
hoje em dia, você percebe uma pessoa que faz parte de uma instituição qualquer, que trabalha algum tipo de sociabilidade e tal, de uma pessoa que é membro de uma igreja. Parece que nós nos amoldamos esse sistema do mundo e queremos ficar muito parecidos com as pessoas do mundo, para a gente não ser chato, quadrado, antiquadro, essas coisas todas. Então, muitas pessoas se igualam. Se igualar numa vestimenta, se igualam muitas das vezes no negócio, e se igualam, mas não igualam na questão de humanidade, de serem mais humanos. Se igualam no sentido de corrupção, muitas das vezes. Se igualam no sentido de permissão, de entender que você não precisa ser tão rígido assim, você não precisa levar isso aqui a ferro e fogo, né? Não adulterarás, não é isso aí não. É isso sim. Não mentir é isso sim, não é ferro e fogo, é só isso. Não precisa ser ferro e fogo, é isso. Esse é o tipo de amor. O amor que não mente, o amor que não busca o próprio interesse, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E tudo é muita coisa, amados. Tudo é muita coisa. Então esse tipo de amor, Jesus traz para nós e repensa. Essa qualidade, né, de comunhão, ela tem um texto que você já me ouviu muitas vezes falar sobre ele, e eu vou citar o texto. Aquela comunhão, ela começa aqui, em Atos capítulo 2, ele vai dizer: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, cada alma havia temor, e eram sinais extraordinários realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, unidos e tinham tudo em comum. Em outras versões falam que eles tinham unanimidade. Se você pega uma geração como a nossa, que pensa pra caramba, uma geração que tudo questiona, que tudo quer, aí você pode me perguntar, mas que unanimidade nós vamos ter nesse meio? Já ouvi falar que toda unanimidade é ignorante, é burra, coisas como essa. Preste atenção, você pode não pensar como eu, na maneira de colocar uma roupa, na maneira de pentear o cabelo, você pode pensar como eu na maneira de administrar isso, aquilo, outro. Então nós desentoamos em algum momento com questões simples, que não é a questão basal bíblica, que é a questão que nós precisamos de unanimidade. A unanimidade está em: Ele quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então a unanimidade bíblica precisa estar em volta da missão bíblica, que é a salvação de todos os homens. E o que acontece? O amor e a comunhão, estar juntos, literalmente, estar unânimes em um só propósito, apesar de um ser cabeleireiro, o outro ser dentista, um ser pastor, o outro é padre, o outro né, pintor industrial, o outro entra lá, um atleta. Independente das nossas competências, nós precisamos usar toda esta capacitação, todo esse talento abençoado e adquirido por estudos e abençoado por Deus na assimilação e no aprendizado, que foi Deus que nos deu esse talento, né? Apesar da gente ter estudado, a competência de aprender vem de Deus. A competência de você conseguir botar uma coisa que era uma teoria em prática, essa competência de criação, de concatenar ideias e de formatar teorias e atitudes, ela vem de Deus. E isso é o Espírito Criador de Deus que há em você e que há em mim. Que nós fazemos isso, né? Nós participamos dessa oportunidade. Então, nossos talentos, independente deles, eles precisam se fundir em um objetivo só. Você que é o atleta, trabalhar a sua questão, para quê? Para abençoar pessoas e também levar essas pessoas para o objetivo comum, que é conhecer a Deus e ser salvo. Então nós podemos usar o atleta, nós podemos usar o pintor industrial, pode-se usar todos os tipos de trabalhos e ferramentas. Difícil é nós pensarmos que a comunhão da igreja é promovida por uma pessoa que prega, outros que cantam, outros que dão aula, e alguns que participam ali na porta, e alguns que fazem um lanche, outra coisa. Ao contrário. A comunhão e os talentos, eles vazam a nossa compreensão.
Então, se nós fizermos como o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, nós podemos promover comunhão com esse tipo de coisa. Se você pega o apóstolo, ele vai simplificar tanto a adoração, que ele vai falar de comer e beber. Comer e beber é a coisa vital. Como eu posso glorificar a Deus comendo e bebendo, por exemplo? É muito simples, Deus precisa de mais. Não, a maneira com que você almoça, a maneira com que você se alimenta, ela vai fazer toda a diferença. Você pode ou não glorificar o nome de Deus. Então preste atenção numa coisa, ele vai usar o termo ainda do apóstolo Paulo. Ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse outra qualquer coisa, e qualquer coisa é muita coisa, quando você tem uma atitude, quando você tem um talento, quando você tem um dom, uma profissão, que você faz desse outra qualquer coisa, que é tudo isso aí, para a glória de Deus, você torna a sua competência, o seu talento, o seu trabalho em um ato de adoração. E essa adoração, o Pai é glorificado, e glorificado pela nossa comunhão, e a comunhão do amor que Deus nos deu, vai mostrar para a comunidade que nós somos discípulos dele, porque vão identificar o amor de Deus em nós, porque nós amamos uns aos outros. Agora, quando nós forjamos amor, quando nós forjamos comunhão, as pessoas percebem que é um grupo de interesse, fazendo um proselitismo, trocando pessoas de igreja para igreja. Não tem uma questão de se importar. Então, amados, comunhão é muito mais profundo do que simplesmente estar junto. Comunhão é muito mais, essa igreja aqui, ela tinha um poder de atuação tão forte, que a palavra nos mostra, o Senhor acrescentava cada dia aqueles que iam sendo salvos, tinha um poder de atitude, um poder de fogo, um dunamis, né, muito forte, por causa da comunhão que essa igreja exercia no seu contexto social. As pessoas não tinham fome. E nós precisamos aprender esses princípios. Porque o que acontece? Deus vai fazer o que Ele precisa fazer. E nos chamou para sermos cooperadores nesta obra. Então, a koinonia, ela entra dentro de um contexto de companheirismo, de empatia, de entender que o outro também depende de você e você depende do outro, e que o evangelho é uns aos outros. O evangelho não é para mim, como alguns hinos, né, canta Deus volta para mim, Deus procura para mim, deixa todo mundo para me procurar, Deus me ama, Deus isso, não, ao contrário. O texto bíblico fala que Deus nos ama, e que o pão não é meu, o pão é nosso. O pão é nosso. Não peça o pão para mim, o pão nosso de cada dia. O Pai também é nosso. O que acontece é que a família é formatada entre Deus, você e eu. Não tem como excluir. Se faz parte da família de Deus, como nós carinhosamente chamamos a Cibã, uma família formada de famílias. Por quê? Porque a Cibã e outras igrejas não são formatadas por um tipo de família só, por uma família, família isso, família aquilo, não. Nós somos uma família com um sobrenome só. E esse sobrenome é a família de Deus. E para que essa família seja manifesta, nós temos que fundir as nossas famílias, uma a outra, para que elas se diluam de maneira a se misturarem, e juntos e misturados, fazemos a vontade de Deus. Cada um com a sua competência, e também a sua incompetência, as suas limitações, porque na nossa fraqueza Deus usa. A Bíblia diz que o poder dele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Então Deus não deixa perder nada. Então, amados, eu queria encorajá-los a pensar sobre isso, a pensar um dos textos mais famosos, né, quando se fala de comunhão, a gente conhece, né, que é o Salmos. Se você pegar os Salmos aí, a minha versão diz um pouco diferente, capítulo 133, diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união.
É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce a barba de Arão, e que desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Preste atenção numa coisa. O óleo e o orvalho aqui entra como um alívio. Percebe? Se você olhar a barba, né, o pastor tem a barba dele, e hoje nós temos tanto tipo de coisas para colocar na barba que não era a realidade aqui, mas quando você percebe a barba naquela época, dentro daquele sol, e o óleo, ele tinha uma função de alívio, ele tinha uma função de leveza, de alívio da secura. O orvalho faz a mesma coisa quando ele desce sobre os montes secos. O orvalho chega e rega o monte, porque ele está extremamente seco. Então, o que acontece? O indivíduo áspero, um indivíduo seco, ele precisa do óleo, ele precisa do orvalho. Essa é a ilustração. E aí vai dizer, ali o Senhor ordena a bênção. Mas a bênção, amados, não é ordenada no monte de Sião. Não é o orvalho do Hermon. A bênção não é um local. A bênção é a comunhão. Como é bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão, em união. E lembre-se, união não é estar perto um do outro, é ser perto. Não é estar próximo, é ser o próximo do outro. E a gente já aprendeu o que é estar próximo, que estar próximo é estar perto. E a gente percebeu que Jesus ilustrou isso mostrando que o sacerdote passou, estava perto de um meio morto, que foi alvejado, foi espancado por alguém roubado, estava meio morto. O sacerdote estava perto, estava próximo, mas não era o próximo. O levita estava próximo, mas não era o próximo. O samaritano estava próximo e ele era o próximo. Por quê? Foi revelado o próximo na atitude e não na proximidade, e não na união. O próximo é revelado na atitude, na doação, na autodoação, no amor, na koinonia, na atitude que você tem pelo outro, e não na distância. Então é isso que eu queria que os irmãos entendessem. A nossa comunhão não está paramentada na distância que nós estamos entre um e outro, mas na atitude que nós temos em relação um ao outro. E isso é koinonia, o resto é só aglomeração. E é isso que a gente precisa entender, que Jesus está nos ensinando. E ele vai dizer quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Amados, uma igreja que trabalha unida, ela é bem falada pela comunidade. Uma igreja que trabalha unida, que trabalha a koinonia bíblica, ela é externada pela comunidade como alguém que dá certo, como um lugar gostoso aí, um lugar que ampara, um lugar que cuida, um lugar que vale a pena gastar os seus dias naquele lugar. É um lugar que você se sente bem, apesar de ser confrontado pelo seu pecado, mas você acaba sendo confortado pelo amor de Deus e a comunhão dos santos, dos irmãos que estão do nosso lado. Então, olhando para Jesus, que nos chama a esta comunhão, ele vai dizer que estar junto é a revelação de que nós somos seus discípulos. A comunidade vai entender que a Ciban é uma igreja, e ela é uma igreja formatada de discípulos, e que a sua comunhão não é porque um está perto, e eu usei a palavra e vou continuar, próximo. Pergunta é, quem é meu próximo? Repetindo, o próximo não é o que está perto, o próximo é aquele que tem atitude de próximo. E essa é a diferença que nós temos que entender sobre o que é aglomeração e comunhão. Então, o que nós queremos agora no próximo domingo, se Deus quiser, não é promover aglomeração. Nós estamos tendo a oportunidade, de uma maneira ainda muito limitada, de nos aproximarmos, mas precisamos repensar a maneira de aproximar. Será que a pergunta é, será que eu sou próximo de alguém, ou eu estou próximo de alguém? Olha a pergunta, será que eu estou próximo de alguém, ou eu sou próximo de alguém? Totalmente diferente. Parece um trocadilho, mas não é. Estar próximo é estar perto. Ser o próximo é atitude
atitude, é agir em prol a outra pessoa. Isso é ser o próximo. Foi o que Jesus disse quando ele perguntou, ele disse, quem vocês acham que é o próximo daquele homem? E ele vai dizer, é lógico que é aquele que o ajudou. E é isso, vai lá e faz o mesmo. Faça isso daí, e vocês serão meus discípulos. Então, a grande questão é que comunhão, ela demanda de atitude, não demanda simplesmente de aproximação. A comunhão demanda de propósito. Qual é o propósito da igreja? Ah, pastor, mas cada um tem uma competência. Eu já disse isso. Nós temos competências diferentes, mas temos um objetivo comum, pelo menos como igreja, que todos sejam salvos. Essa comunhão, essa manifestação do amor de Deus, ela acontece quando nós olhamos uns para os outros com amor e agimos um com o outro amando. E não simplesmente o gueto da igreja, o grupo que está dentro do mesmo metro quadrado, mas o grupo que existe fora, o grupo da comunidade, o grupo que está dentro da sua cidade. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, aglomeração é diferente de comunhão. A koinonia é a palavra grega usada para participação, compartilhamento, união, unanimidade. Então, uma koinonia, ela depende de algumas coisas. E a cereja do bolo é, amem uns aos outros como eu vos amei. Se não houver esse amor, nós vamos ensaiar uma aproximação um do outro. Nós vamos ensaiar. Mas quando nós entendermos este amor de Deus e o atendermos, nós vamos começar a abençoar a vida de outra pessoa, abençoar a sua própria família, a família dos outros, com o amor de Jesus. Então, queridos, em nome de Jesus, eu quero pedir essa bênção sobre a nossa igreja, que o Senhor nos dê competências para que possamos estar unidos no mesmo propósito e que possamos não simplesmente estar próximo um do outro, mas que possamos ser o próximo um do outro. Isso é comunhão, o resto é aglomeração. Que Deus abençoe a sua vida, quero orar por você e deixar mais uma vez, próximo domingo, se Deus quiser, 19h30, nós vamos estar reunidos para a glória de Deus. Preste atenção numa coisa, se o irmão não pode ir, se o irmão não estará lá, durante a semana a gente vai dar um feedback para os irmãos, como que vai ser a participação. Já adquirimos lá o termômetro, o álcool em gel, a igreja já está com as cadeiras separadas lá, mais ou menos dentro do contexto que a gente precisa fazer. Nosso templo é pequeno, então nós vamos ter algumas limitações, mas a princípio nós vamos começar para ver o que nós vamos fazer e qual a demanda que nós vamos ter no meio do caminho. Então, se você está convidado a participar, tá joia? Não está obrigado a participar, sempre foi assim, eu só estou simplesmente mostrando para você, tá entendendo? Então, talvez você pense diferente para este momento. O problema todo é o que eu já disse e vou repetir, não há uma previsão de cura, não há uma previsão de vacina e não há uma previsão de totalidade. Então, ou a gente começa e tenta com coragem fazer, e é como a parábola dos talentos, se a gente errar, ele é dono, ele colhe onde não planta, então ele vai nos ajudar a continuar. O problema é a gente enterrar o talento e ficar com ele preso por uma obediência que agora nós precisamos entender que nós podemos obedecer e continuar fazendo o que nós precisamos fazer, que é o culto. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê condições. Eu queria orar por você e por sua família. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus fez por nós, agradeço a Deus pela compreensão, o amor dele durante este ano, que Deus me deu. Eu agradeço a paciência dos irmãos, eu agradeço as orações, o cuidado, alguns irmãos acabam ficando mais próximos, procuram também a gente, então eu agradeço pelo carinho de todos, em nome da minha família. Muito obrigado por tudo, então fica aí o convite, próximo domingo para a gente estar retornando, nós já falamos, colocamos lá, vamos colocar a internet com roteador, e no mais simples que a gente pode fazer é colocar o Facebook, e você vai poder estar participando com a gente, ao vivo do culto no Facebook. Se você puder nos abençoar lá,
nós vamos precisar da música, né? Nós vamos precisar de alguém para colocar, para nos ajudar na área lá. Então coloque-se à disposição, tá joia? Né? Vamos colocar cada um com a sua máscara, a gente vai estar trabalhando essa questão aí. Deus abençoe, vamos orar em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio da Tua palavra. Obrigado por entendermos o que é comunhão, por aprendermos. Ensina-nos a fazermos esta comunhão ser verdadeira entre nós. Cada um tem suas limitações, os seus medos, ó Deus, suas reservas, o seu amor próprio de autoproteção, e o Senhor vem nos ensinando um amor muito maior, que é o seu amor. Um amor que pensa no outro, um amor que ajuda o outro, um amor que é uns aos outros. Deus, então, nos ajude a replicar esse amor para que a comunidade saiba que nós somos seus discípulos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, ousadia de Deus para você.